Oi pessoal, estamos de volta para mais uma aula de português. Então vamos iniciar. Perceba que inicialmente eu coloquei aqui uma outra classe gramatical para nós estudarmos hoje nesta aula. E que classe gramatical é essa? O adjetivo. Nós estudamos na aula passada uma outra classe, que era chamada de artigo. Então, das 10 classes gramaticais existentes na língua portuguesa, vocês lembram do artigo, né, e do adjetivo. Então vamos lá. Inicialmente vocês vão perceber que normalmente eu coloco o que? O conceito daquele assunto que nós iremos estudar naquela aula, para depois nós começarmos a ver o que? As divisões, as classificações, as subdivisões do tema que está sendo exposto naquele momento. Então vamos agora ver o conceito de adjetivo. Então o que é um adjetivo? O adjetivo é uma classe de palavras variáveis, pode flexionar-se em relação ao gênero, que é masculino e feminino, ao número, em que é singular e plural, e ao grau comparativo e superlativo. Sua principal função qual é? Se eu perguntasse a vocês qual é a principal função da classe gramatical chamada adjetivo, o que vocês iriam colocar? A função é acompanhar o substantivo, dando-lhe características ou apresentando algo que o particulariza. Então, lembrar que adjetivo é uma classe gramatical variável, porque ela pode ir variando em que? Em número, singular e plural, gênero masculino e feminino, e grau comparativo e superlativo. E qual seria a função dessa classe gramatical? Ela vai acompanhar o substantivo, dando-lhe que? Características ou apresentando alguma coisa que possa lhe particularizar. Um exemplo bem simples para vocês compreenderem. Se eu falar assim, a aluna é quieta. Observe que quieta é o adjetivo. Por qual motivo? Porque ele está caracterizando quem? A aluna. A aluna é o substantivo. Então ele vai estar fazendo o quê? Apresentando uma característica daquela garota, daquela aluna. Que característica é essa? Que ela é quieta. Então eu estou fazendo o quê? Eu estou particularizando aquele ser, aquela garota, aquela menina. Logo, a classe gramatical é qual? Adjetivo. Aqui coloquei alguns exemplos de adjetivos, né, que estão também em negrito, depois dessa frase aí, ó, exemplos de adjetivos. Aí tem garota bonita, garotas bonitas, criança obediente e crianças obedientes. Então, o que vocês puderam observar? Primeiramente, nós temos a palavra bonito, na verdade, utilizada para o quê? Para masculino, masculino singular. Neste caso aqui, nós temos o que? Garota, que é um substantivo feminino. Logo, o adjetivo, o que está caracterizando o substantivo, ele vai estar o quê? Concordando com esse substantivo. Em gênero, não é, que é feminino, e em número, que é singular, que é apenas uma garota. É diferente do que vem embaixo. Garotas bonitas. Se garotas está no plural, então bonitas, que é o adjetivo, né, vai estar também no plural. Criança, obediente. Criança, substantivo, obediente, adjetivo. Está o que? Caracterizando essa criança. Crianças obedientes. Obedientes, plural. Por qual motivo? Porque ele está concordando com o substantivo crianças. Então, obedientes, ele está em que? Aí no plural. Ok? Garotas bonitas. Bonitas está no feminino, plural. Bonita está no feminino, singular. Então essa é a questão de que? De flexionar, de alterar, de mudar. É isso que é falado aqui no slide anterior, quando vocês observam que é uma palavra variável. Isso que é a palavra variável, porque ela vai se alterando, ela vai se variando, certo? Como vocês podem observar em bonito, tornou-se bonita, que pode se tornar bonitas. Ok? Vamos prosseguir. Agora nós vamos ver o que? Os tipos de adjetivos. Os adjetivos são classificados, né, em 5. Aqui vocês podem ver que o adjetivo simples, adjetivo composto, adjetivo primitivo, adjetivo derivado e adjetivo pátrio. Então vocês devem ter em mente isso aqui. Se eu perguntar quais são os tipos de adjetivos, sítios, você vai botar simples, composto, primitivo, derivado e pátrio. Esse pátrio, vocês também podem encontrá-lo com outra nomeação. Que nomeação é essa? Adjetivo gentílico, certo?
pode ser chamado tanto de pátrio quanto gentílico. Ok? Então vamos lá. Esse adjetivo simples, qual seria o conceito? Ele apresenta apenas um único radical, ou seja, ele é composto apenas por uma única palavra. Veja aqui exemplos: pobre, magro, triste, lindo, bonito. Uma única palavra. Composto, adjetivo composto, apresenta mais de um radical, ou seja, observe que é formado por mais de uma palavra. Luso, brasileiro, super interessante, rosa, claro, amarelo, ouro. Então são o que aí? São adjetivos que são chamados de compostos, porque apresenta mais de um radical, ou seja, possui aí mais do que uma palavra. Adjetivo primitivo é a palavra que dá origem a outros. Aí vocês podem perceber que é o que? Primitivo, aquele que vem anteriormente. Não é? Ele vai dar origem a outros adjetivos. Observe: bom, alegre, puro, triste, notável. Já os adjetivos derivados, desculpa, são o que? São palavras que derivam de substantivos ou verbos. Articulado, né? Ele vem de um verbo. Que esse verbo seria esse? Articular. Visível, vem de um verbo. Não é isso? Que no caso aí, pessoal, não é o verbo ser, é o verbo ver. Formoso, substantivo, formosura. Tristônio é um adjetivo que vem de substantivo triste. Então, derivados são o quê? São aqueles adjetivos, né, que eles derivam de substantivos ou verbos, certo? Eles vão derivar, eles vão surgir a partir de um outro, que esse outro é chamado de um adjetivo primitivo, não é verdade? O adjetivo primitivo é aquele que dá origem a outros adjetivos. Nesse caso aqui, nos derivados, nós vamos observar que eles derivam de substantivos ou verbos. Mas assim, eles são derivados porque já estão vindo de uma outra palavra. Por isso que é chamado de derivado. Já no adjetivo pátrio, ou também chamado de adjetivo gentílico, indica o local de origem ou nacionalidade de uma pessoa. Por exemplo, nós somos brasileiros. Aí existe o que? Um adjetivo gentílico. Qual é? Brasileiros. Porque está indicando o que? O local, a origem, a nacionalidade das pessoas. No caso, nós. Então vocês podem observar aqui: brasileiro, carioca, paulista, europeu, espanhol. São o que? Adjetivos pátrios. Simples, composto, primitivo, derivado e pátrio. Ok? Esses são os tipos de adjetivos que estão presentes na língua portuguesa. Seguindo, já nos gêneros dos adjetivos, nós vamos ver o que? Tenham em mente que gênero é o que? Masculino e feminino, é verdade? Como vocês podem ver aqui no slide. Em relação aos gêneros, masculino e feminino, os adjetivos são divididos em dois tipos. Veja que os tipos de adjetivos aqui são de forma bem geral, mais ampla. Simples, composto, primitivo, derivado e pátrio. Já nessa parte aqui do slide, nós iremos trabalhar o que? O gênero. Então temos os adjetivos uniformes e os adjetivos biformes. O que isso quer dizer? Observe que adjetivo uniforme apresenta uma forma para os dois gêneros. Exemplo: menino feliz, menina feliz. Observe que o adjetivo feliz, ele pode ser utilizado tanto em menino quanto menina, certo? E ele permaneceu o quê? Inalterado. Ou seja, esse adjetivo aí, ele serviu para os dois gêneros, masculino e feminino. Já os adjetivos biformes, a forma varia conforme o gênero masculino e feminino. Veja: homem carinhoso, mulher carinhosa. Veja que foi um adjetivo que fez o quê? Ele fez uma alteração, né, na sua terminação para se adequar ao substantivo que ele está sendo dirigido. Observe que carinhoso está o quê? Se dirigindo à palavra homem, que é o quê? Masculino. Logo ficou carinhoso. No caso do outro exemplo, mulher carinhosa. Carinhosa está se referindo a quem? A mulher, que é o que? Feminino. Logo, houve uma alteração. Então, adjetivos uniformes apresentam uma única forma para os dois gêneros, como no caso do adjetivo feliz. E nos adjetivos biformes, são aqueles que eles vão variar de acordo com o gênero
da palavra anterior, né, ou a palavra que ele está se ligando. Nesse caso, a palavra carinhoso para homens e carinhosa para mulheres. O grau dos adjetivos. Esses graus significam o quê? Quanto ao grau, os adjetivos são classificados em dois tipos. Comparativo, ele vai ser utilizado para comparar qualidades, e superlativos, utilizado para intensificar qualidades. Isso aqui, o grau do adjetivo, é bom para vocês terem conhecimento agora inicial, mas com as atividades, com os exemplos das atividades, vocês vão aprender mais sobre esse conteúdo. Então, eu queria que vocês ficassem atentos a quê? Ao conceito de adjetivo, que é logo bem aqui no início, aos tipos de adjetivos, certo? Aos gêneros dos adjetivos. Grau, nem tanto. Isso aqui foi só para vocês terem logo esse conhecimento, relembrar dessa classe gramatical, porque nós iremos ainda estudar no decorrer do ano essa classe gramatical mais profundamente. Por enquanto, ela é o que? Somente uma revisão, para vocês começarem a clarear um pouco mais a mente, lembrar de certos aspectos das classes gramaticais que foram estudados em séries anteriores, ok? E não deixem de copiar, né, os pontos importantes que você considera. Então, pessoal, fiquem bem, bons estudos e até a próxima.